Bom, e justamente sobre esse assunto está conosco o deputado Efraim Filho, do DEM. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. E eu acho que a grande dúvida é saber como é que a desoneração da folha de pagamentos pode sair do papel no ano que vem se não há recursos no orçamento. Bem-vindo, deputado. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que nos acompanham. Véspera de Natal, então primeiro Feliz Natal aí a todos, né, que nos acompanham, mas mesmo assim com desafios a resolver. E o grande desafio do Brasil para 2022 é a preservação de empregos e a geração de novas oportunidades. E esse projeto, ele dialoga exatamente com essa realidade. E é por isso que tem que concentrar todos os esforços para que a gente consiga encontrar essas soluções. E aí, pegando um trocadilho, o grande desafio não é fazer ele sair do papel, mas ele entrar no papel, né? Porque a grande polêmica é exatamente porque não constou, né, do orçamento 2022. No meu entender, não deveria mesmo ter constado, ainda não é lei, ainda não está sancionado. Inclusive, poderia ser objeto de veto, ao qual o presidente Jair Bolsonaro já se antecipou, dizendo que eu não faria. Poderia estar lá numa reserva genérica, mas não estando, não é impeditivo para que haja a sanção do projeto, como alguns técnicos do Ministério da Economia chegaram a cogitar. Então a solução passa, caso o governo entenda que seja necessário, mesmo diante das últimas decisões do Tribunal de Contas da União, bastaria um PLN, né, no ano que vem para ajustar essa situação, coisa corriqueira que existe no Congresso, que são os projetos de leis orçamentários para corrigir o orçamento geral da União. Sim. Deputado, agora a pergunta é de Amanda Klein. Amanda. Bom dia, deputado. Primeiro, um Feliz Natal ao senhor e à sua família. Deputado, vou mudar de assunto, então, porque pelo que eu estou vendo não deve ser um grande entrave nessa prorrogação da desoneração para esses 17 importantes setores da economia que empregam muita gente. Queria falar um pouquinho sobre União Brasil e os entraves no caminho para a consolidação dessa fusão entre PSL e DEM, principalmente no que diz respeito ao cenário eleitoral de 2022. Na sua avaliação, no seu entendimento, qual a maior possibilidade hoje do União Brasil ter candidato próprio, então de apoiar alguém como o ex-ministro Sérgio Moro? Há muita divisão interna no partido, entre as alas de PSL e DEM, sobre quem apoiar, que posição tomar em 2022? Como é que isso vai ser construído? Oi, Amanda, bom dia, sempre uma alegria falar contigo. União Brasil 2022, qual deve ser o foco do projeto? Como líder, né, do Democratas, um dos partidos integrantes dessa fusão, primeiro nós esperamos a homologação do TSE em fevereiro. Ali será constituída a nova executiva nacional do partido, que será responsável por essas decisões. Então, opinião pessoal minha, né, não dá para falar ainda em nome da executiva. A prioridade deverão ser as eleições do Congresso, tá certo? Para que nós possamos voltar com a maior bancada do Congresso Nacional, essa é a meta do União Brasil, voltar com o maior número de deputados, deputadas e senadores eleitos. Então esse é o foco número 1. Foco número 2, as eleições de governador, né? O União Brasil tem se preparado aí com nomes extremamente competitivos para poder disputar as eleições. Trago aqui alguns exemplos, como o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, o ex-prefeito de Salvador e presidente do Democratas, ACM Neto, que disputa o governo da Bahia, né? O prefeito atual de Florianópolis, Jean Loureiro, que é candidato em Santa Catarina, entre outros nomes, né? Para não me estender tanto aqui, seria a segunda prioridade. O terceiro foco, né? O terceiro pilar dessa atuação, a cena nacional, né? Que aí, como você falou na introdução, tem que haver muito diálogo para entender qual o melhor caminho. É muito prematuro hoje trabalhar em cima de hipóteses e se falar em decisões. Então, a prioridade do partido será o lançamento de uma candidatura própria, mas ela precisa se mostrar competitiva. Teremos aí um prazo até abril, por exemplo, 6 meses antes da eleição, para saber se há esse nome competitivo disposto a integrar os quadros do União Brasil. Não havendo, passaremos a estudar a formatação de alianças. Qual a aliança que consegue se adequar melhor, né, à realidade desse novo partido que se forma, havendo inclusive a possibilidade de respeitar, né, os cenários locais
porque ainda é um partido de formação, então o cenário do Goiás, por exemplo, é diferente do cenário da Bahia, mas esse respeito ele será decisivo na hora de escolher qual aliança consegue, né, se encaixar num país com as dimensões continentais do nosso Brasil. Deputado Efraim Filho, a gente segue com a pergunta de Ricardo Salles. Efraim, bom dia, bom te ver. Você, como eu, liberal, né, acredita sempre nas posições liberais. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que a gente não está conseguindo avançar nas privatizações, em especial mesmo naquelas duas que já estão aí no Congresso, Correios e Eletrobras? Ricardo, uma alegria pela primeira vez estar tratando com você aqui na nossa tela. Desejar muito sucesso aí nessa missão e dizer que quanto às privatizações, né, nós tivemos, eu acho que existe ali uma meia-culpa, né, do excesso de burocracia. Muitas vezes falta também a disposição de vontade política mesmo de assumir esse compromisso e ir adiante, e isso tem feito com que se emperrem alguns avanços. O Congresso, né, fez a sua parte, conseguiu votar depois de muito tempo, né, essa agenda, né, liberal, como você disse, que era uma agenda que estava ali com freio de mão puxado, segura, né, emperrada, mas nós conseguimos avançar. Aí tem a burocracia de Tribunal de Contas da União, de BNDES, né, de outras instituições que precisam aprovar, e isso acabou se arrastando. E o governo, ao mesmo tempo que bancou a ideia, né, muitas vezes faltou dar aquele empurrão na hora de poder avançar. E me parece que vai ser um tema cada vez mais distante a partir do momento que se aproximam as eleições. A Eletrobras e os Correios, né, a gente sabe que precisa avançar, o serviço público ele precisa desse estímulo. Você pega aí o caso das telecomunicações, né? Será que se as telecomunicações não fossem privatizadas como é hoje, o celular, né, a banda larga, já estaria chegando lá nos rincões do Brasil, lá no interior da minha querida Paraíba, lá na Amazônia, no Acre? Será que o poder público teria tido todo esse alcance? Talvez não. É por isso que com a energia e com os Correios, eu defendo também que haja, né, esse mesmo estímulo, e espero que o governo consiga destravar esse processo. E, deputado, para a gente encerrar mais uma vez sobre o projeto do senhor, de onde o senhor acredita que vai acabar vindo recurso para que aconteça a desoneração da folha, uma vez que o dinheiro não é previsto no orçamento do ano que vem? Vamos lá, esse é um problema muito pequeno para uma solução muito importante, o problema da burocracia. É importante dizer, inclusive, que, e como autor do projeto, as medidas compensatórias já estão previstas no projeto. A desoneração da folha de pagamento, ela não é um programa que precisa de aporte de recursos, ela é feita pela redução da receita, não há renúncia. E amparado nesse novo entendimento do Tribunal de Contas da União, as medidas compensatórias, elas já estão previstas. As externalidades negativas, né, da oneração da folha, elas são muito mais custosas, elas têm um impacto muito maior para o governo do que a oneração. Veja só, a discussão está tão presa na burocracia que esquecem de pensar o que é que significa a oneração da folha, né? Ou seja, o veto ao projeto significa aumentar os impostos para os setores que mais empregam no Brasil. É inadmissível, é incabível pensar que enquanto o Brasil ainda pensa em retomada econômica, a resposta dada pelo governo e pelo Congresso seria aumentar impostos para quem gera empregos. Então, sim, existem elementos técnicos dentro das 4 linhas do nosso ordenamento jurídico, dentro dos contornos legais, que permitem ao Ministério da Economia avalizar a sanção do projeto, a sanção da lei da desoneração da folha, e essas medidas compensatórias já estão presentes no projeto. Para concluir de forma muito rápida, dizer, por exemplo, veja só as despesas que viriam para o governo. Se fala muito na receita. Não houve a previsão da redução da receita. E as despesas da oneração? Quantos pagamentos de novos seguros-desempregos viriam?
quantas concessões de novos auxílios Brasil viriam, porque o resultado será uma demissão em massa. Então, a gente já tem esses estudos técnicos, não vou repetir aqui, eles estão presentes no projeto. O delta positivo para o governo é de 2 bilhões. Não há impacto no teto de gastos, não há custo para o governo. Assim, resultado positivo. É por isso que não precisam ser canceladas nenhuma dos investimentos que o Brasil precisa fazer para 2022. Deputado Efraim Filho, do DEM, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom Natal, boas festas, até a próxima. Paz e bênçãos para todos, Feliz Natal. Muito obrigado. Bom,